Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. Galera, o Marcos Braz tem uma reunião marcada para hoje com o jogador Thiago Mendes, então pode sair coisa boa desse cafezinho em relação ao Diego Alves e também ao Santos. Boas notícias sobre os nossos dois goleiros. Em relação ao Bruno Henrique, ele pode ficar até mesmo 6 jogos suspensos, mas é somente pelo Campeonato Carioca. Em relação à Copa do Brasil, não vai ter moleza, não vai ter divisão de potes e o sorteio está marcado para essa próxima terça-feira. E a barca do Flamengo no meio do ano pode ter até mesmo 8 jogadores. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo do OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular, e lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, sobre o mercado da bola, mais especificamente sobre a parte de volante, o Thiago Asmar, ex-Rede Globo, que tem um canal chamado Pilhado, ele soltou uma bomba, né? Entre aspas, que seria essa reunião do Marcos Braz com o Thiago Mendes. Thiago Mendes que está aqui no Rio de Janeiro, então Marcos Braz agilizou, sabe que é da vontade do técnico do Flamengo a contratação desse volante, box to box, né, de área a área, e o Thiago Mendes, a princípio, é o principal alvo. O Flamengo teria que desembolsar em torno de 6 milhões de euros, mais ou menos, para poder levar o volante. Volante que está aí no final de contrato com o Lyon. Se o Lyon não negociar o atleta, vai ficar na pista aí e não vai ver o tutu. Então, é a intenção do Lyon também negociar o volante. Como o valor dele era de 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, era mais ou menos o que o Lyon queria, com essa proximidade do término do contrato, podendo ele assinar um pré-contrato em breve, o Lyon fica de mãos atadas. Então, o melhor para o time da França é negociar. E aí, em relação à negociação, eles baixariam o preço porque está no final de contrato. Para mim, se vier, é uma ótima contratação. Vide a situação do João Gomes. João Gomes que está sendo mirado por vários clubes europeus. Com certeza, nessa janela que vai abrir mais ou menos daqui a um mês, vão vir algumas propostas. E se chegar uma proposta vantajosa para o Flamengo e também para o jogador, com certeza o desfecho provavelmente será a saída do mesmo. Então a gente precisa sim de volante, contratar aí o Vidal se puder, o Thiago Mendes se puder. Quanto mais armas tiver o Paulo Souza, melhor. Até porque muitos volantes do time do Flamengo estão ali um pouco escanteados, né? Que é o caso do Diego Ribas, que tem contrato renovado, mas é muito improvável que seja renovado mais uma vez. Ele mal tem sido utilizado pelo técnico Paulo Souza. Então é isso, galera. Reunião marcada com o Thiago Mendes. E aí pode ter um desfecho muito positivo para o time do Flamengo. Essa reunião, aquele famoso cafezinho com Marcos Braz. E nação rubro-negra falando sobre reforços para o técnico Paulo Souza. Reforços que já estão no elenco do Flamengo. Diego Alves e também o goleiro Santos. Vamos atualizar para vocês como está a recuperação dos dois atletas. Vamos começar pelo Diego Alves. Diego Alves treinou normalmente com o elenco e muito provavelmente vai ser relacionado para essa partida que vai ser jogada no domingo no estádio do Maracanã contra o Fortaleza. O atleta estava com uma pubalgia, a pubalgia melhorou, né, um processo ali lento, ele fez já o processo de transição, saiu do departamento médico, fez o processo de transição e agora treina normalmente com o grupo do Flamengo. Então pode ser que tenhamos novidade no gol do Flamengo para domingo, mas sinceramente, depois da última partida do Hugo, eu acredito que o Paulo Souza vai dar continuidade para o trabalho do Hugo Souza. Em relação ao goleiro Santos, o goleiro Santos estava com uma lesão muscular. Ele agora iniciou o trabalho de transição. No último treino que ele treinou com bola separado do grupo, ainda ali bem devagar, né, para ele se recuperar 100% desse problema, com o Paulo Grilo, que é o preparador de goleiros. E a gente vai ter que aguardar mais um pouco para poder ver o Santos relacionado em alguma partida do Flamengo. A possibilidade, segundo o Globo.com, é de que ele esteja disponível para a partida dia 11 contra o Inter ou dia 15 contra o Cuiabá. Mas é muito bom a gente não ter somente um goleiro titular, porque a gente só estava com o Hugo. E estava uma pressão tremenda em cima do Hugo. Agora a gente já tem o Diego Alves, daqui a uns 15 dias a gente já terá o Santos. E isso é muito importante. Qual clube que não quer ter 2 goleiros bons, 3 goleiros bons? E a gente tem. Então é isso, galera. Estamos aí retomando a parte ali de goleiros, né, para o técnico Paulo Souza, retomando ali a possibilidade dele escolher entre um e outro.
e só quem tem a ganhar é o elenco do Flamengo e a torcida do Flamengo. Vamos ver o que o Paulo Souza prepara para domingo, né? Será que ele vai botar o Diego Alves como titular? Eu acho difícil, mas queria saber a sua opinião. Por favor, coloque elas aqui nos comentários. E nação rubro-negra, em relação à barca do time do Flamengo, a gente sabe que o mercado da bola ele vai abrir as janelas agora no meio do ano, daqui a um mês mais ou menos, e tem jogador que sim, está sendo alvo de outros clubes, e tem jogador que já não tem mais espaço no time do Flamengo, tem jogador que o contrato está acabando, o Flamengo não vai exercer o seu poder de compra sobre o atleta. Vamos lá começar enumerando, são mais ou menos 8 atletas com possibilidade de sair, não quer dizer que eles vão sair necessariamente do time do Flamengo. A gente começa pelo Andrés Pereira. Andrés Pereira, todo mundo sabe que o valor dele é um valor alto, que o Flamengo não vai exercer o seu poder de compra, o Flamengo teria que gastar em torno de 50 milhões de reais para contratar o meio-campista e não vai exercer esse poder. Em relação ao João Gomes, todo mundo sabe também que o João Gomes é um grande alvo de clubes europeus. O maior alvo deles é o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é o time que está precisando de um volante com essas características e o João Gomes engloba o que eles querem, né? Um jogador já pronto para jogar no presente, mas que tem um futuro brilhante pela frente, né? Consegue ter aí uma idade pequena para aprender tudo que tem que aprender na Europa. Então, são dois jogadores, sim. O Andrés Pereira vai sair com certeza e o João Gomes tem a possibilidade de sair caso chegue alguma oferta que o Flamengo ali ache boa e que o atleta também ache bom, tá? Vamos lá para os outros atletas. Zagueiros, Léo Pereira e Gustavo Henrique. Os dois têm a possibilidade também de sair caso chegue uma oferta vantajosa para o time do Flamengo. Davi Luiz, ele tem uma cláusula no contrato, que ele a qualquer momento pode se desligar do time do Flamengo. Muitas críticas da torcida em cima do atleta. Eu particularmente gosto dele, acho que ele organiza bem a zaga do Flamengo, apesar das vezes ele ir para o ataque, fazer umas coisas meio doidas mesmo, mas quem acompanha a carreira do Davi Luiz sabe que é o estilo dele, que a característica dele realmente é essa, de alguns momentos do jogo partir até mesmo para o ataque. Então o Davi Luiz é um jogador que tem essa cláusula. Outro jogador que tem uma cláusula parecida é o Diego Alves. Diego Alves que, sim, está escanteado no time do Flamengo, não gosta de ficar na reserva. O São Paulo é um time ali que gosta do atleta, né? Especificamente pelo seu técnico, Rogério Ceni, eles se deram muito bem no time do Flamengo. Então ele tem sempre a porta aberta para sair. Mas caso o Flamengo mande ele embora, o Flamengo tem que pagar multa. Ele, se quiser sair, não paga multa nenhuma, ok? Em relação ao Isla é um jogador que o Flamengo não vai renovar contrato. Ele tem contrato até o final do ano, mas se chegar algum tipo de oferta, o Flamengo não se recusa a negociar, ok? Em relação ao Marinho é um atleta que eu não enxergo saindo do time do Flamengo, enxergo que ele tem um futuro brilhante no time rubro-negro, mas o São Paulo é um clube que ali sondou o atleta, viu ali a possibilidade de ter ou não o atleta e depois negou. Mas a verdade é essa, ninguém chega em público e fala que está negociando, tá? Em relação ao Marinho, não acredito que ele vá embora. Então, são esses 8 jogadores mais ou menos que o Flamengo tem em mãos ali, que podem ser que saiam no meio do ano. Sair todo mundo é uma barca muito grande, mas de todos esses jogadores, eu não queria que saísse o João Gomes, tá? João Gomes, eu não queria que saísse, mas a gente sabe como é que funciona o mercado da bola e o euro é uma moeda muito forte no mundo inteiro. É isso, galera. Desses 8 atletas que eu falei, tem algum atleta aí que você incluiria ou que você tiraria? Por favor, coloque nos comentários. E nação rubro-negra, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, mas pelo menos não é o pior dos cenários, que é a possibilidade do Bruno Henrique ser suspenso por 6 jogos. Aí o pessoal ficou desesperado, falou, cara, como é que a gente vai perder o Bruno Henrique por 6 jogos? Calma. É em relação ao Campeonato Carioca. Essa suspensão não seria cumprida em nenhum campeonato da CBF, seria cumprida ali em campeonatos organizados pela FERJ. Então fiquem tranquilos, tá? Essa situação ocorreu pelo fato dele ter trocado empurrões, muita rispidez ali na briga entre ele e o Fred na final do Campeonato Carioca, né? O Fred já entrou ali para ser expulso mesmo, para arranjar confusão. E por incrível que pareça, o Bruno Henrique foi denunciado em relação a 2 artigos e o Fred em apenas 1. Esse STJD é uma brincadeira. Vamos ver qual vai ser o resultado. Acredito eu que o Bruno Henrique não vai ser suspenso por mais do que um jogo, tá? Até porque o Fred que entrou para provocar, tá? Estávamos ali no final da partida e o juiz ainda terminou com o jogo antes da hora. Mas beleza, acontece, o Fluminense foi campeão. Mas em relação à suspensão, a possibilidade de suspensão do Bruno Henrique é somente no Campeonato Carioca. Caso ele seja realmente ali condenado, foi denunciado e seja condenado, somente ano que vem no Campeonato Estadual que ele vai cumprir isso sem
a gente perder ele na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, beleza? Então quando vocês veem alguma notícia que ele pode ser suspenso, saibam que é somente pelo Campeonato Carioca. E nação rubro-negra, uma curtinha aqui para fechar o vídeo com chave de ouro. Terça-feira agora, dia 7 de junho, terá o sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil. Nesse sorteio não terão divisão de potes, times mais importantes com times, entre aspas, menos importantes. Será tudo embolado, então não vai ter moleza. Se cair com um time forte, é para cima deles, Mengão. Vamos lá, vou falar para vocês quais são os prováveis adversários do time do Flamengo nessa Copa do Brasil, mais especificamente nas oitavas de final. Vamos lá. América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Bahia, Botafogo, Goiás, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, Santos e São Paulo. Então você pode tirar aí mais ou menos uns 6 a 8 clubes bem fortes que podem ser adversários do Flamengo. Vou destacar aí, ó, Atlético Mineiro, destacar também o Fluminense, que sempre dá trabalho, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Corinthians, e podemos botar aí também o Botafogo, que está crescendo nesse ano de 2022. Então com isso vocês já sabem, né? Terça-feira que vem, dia 7 de junho, não tem moleza. Quem cair, caiu e já era. As partidas vão ser jogadas entre o dia 22 de junho e o dia 13 de julho. Anotado na agenda de vocês? E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal. Tamo juntos, fiquem com Deus. Tenham aí uma quinta-feira muito, muito abençoada. Uma porcaria, né? Não ter jogo no meio da semana, dá uma saudade do caramba. Só domingo que a gente joga, mas é isso. Mais tempo, Paulo Souza poder preparar o time do Flamengo. Fiquem com Deus, até a próxima e fui!